Primeiro padrão, tá? Se você não limpa, tá? Isso aqui, porque o que que acontece quando há no ventre feminino uma interrupção da gestação? Aquela energia fica como não parida. Aquela criança, o ventre até pare, às vezes é retirado de forma cirúrgica e tal, mas assim, energeticamente, aquele ciclo precisa ser encerrado. Existe uma necessidade de você encerrar aquele ciclo. Tanto é, para vocês terem noção, e isso pode ser o caso de muitas de vocês, que a mulher tem uma gravidez interrompida, que ela, enfim, não conseguiu sustentar a gestação, fica o bloqueio no corpo sutil. O que acontece algum tempo depois, por causa daquele bloqueio que fica ali? Ela apresenta algum sintoma. Aparece no exame um mioma, aparece um cisto, aparece algum problema no útero, porque aquele bloqueio não foi dissolvido. E como ele não foi dissolvido, em algum momento ele vai se tornar denso, vai se tornar matéria. Então, assim, você precisa liberar e limpar abortos seus, tá? E também da sua ancestralidade. Se vocês pensarem, muitas vezes nas famílias existem casos assim, como é muito difícil, como é muito dolorido falar sobre tudo isso, não se fala. Mas isso permanece no seu campo uterino, porque o seu útero está conectado com o útero das suas ancestrais, porque existe, o seu útero foi gerado dentro do útero delas. E existindo essa conexão passada útero a útero, se existe um bloqueio no útero de alguma antepassada, você precisa liberar, tá? Segundo ponto, essa aqui pega, viu? Eu sei que pega, viu? Mãe, a minha relação com a minha mãe. Como assim a minha relação com a minha mãe? O útero que me deu a vida. O útero que me deu a vida. Porque se não fosse aquela mulher ceder aquele útero, né, para que o meu corpo se formasse, eu não estaria aqui assistindo essa live. E muitas vezes, e assim, eu sei totalmente quem tem dores e feridas com mãe, tá? Todas nós temos. Todas nós temos. Não é uma questão de não ter nenhuma. A questão é que existe uma parte sua que, por estar muito magoada, muito ferida com a mãe, pode muitas vezes, em nível sutil, estar dizendo: eu não quero nada que venha dessa mulher. Nada. E a mãe, para mim, para você, para todo mundo, homens e mulheres, é a fonte de vida, é a energia da vida. É a fonte de nutrição em nível energético. E quando eu digo não quero nada que venha dessa mulher, o fluxo da vida, pum, travou. E aí vão ser muitas mulheres não conseguem engravidar por causa da dor com a mãe. E aí o que que a gente faz na limpeza uterina? Além de restaurar essas raízes, esse fluxo, a gente libera a carga emocional que faz com que eu não queira nada, que eu fique rejeitando a minha mãe. Então a gente libera feridas de rejeição, porque eu me senti rejeitada pela minha mãe, libera feridas de humilhação, porque a minha mãe pode ter me humilhado. Posso liberar feridas de traição com a minha mãe, porque ela não cumpria as promessas, as palavras, a palavra dela comigo. Eu posso liberar a ferida de abandono. Essa mãe tinha tanta coisa para fazer, tinha tantas coisas na cabeça que ela nem me olhava direito. Olha a criança abandonada aí. Eu tenho uma ferida de abandono com essa mãe. E aqui a gente já pode trazer também a questão do adoecimento do útero, porque quem adoece o útero tem uma ferida muito grande com a mãe também. Já falamos sobre isso alguns dias atrás. Então, para você conseguir gerar uma vida, existe uma parte sua que vai precisar se reconciliar
com o útero que te deu a vida, que é a mãe biológica, tá? Como é a sua relação com a sua mãe? Como é? Vamos para a terceira causa oculta aqui. Vou colocar aqui fama. Padrões familiares. Não é fácil. Por isso que nós precisamos de apoio nesse processo. Quais são os padrões familiares? Foi o que eu falei para vocês. Quais podem ser? Existiram, por exemplo, Cássia, eu não fiz abortos, eu não tive abortos, tá? Mas e alguém da sua linhagem? Na minha linhagem, por exemplo, mais de uma mulher teve abortos. E foram muitos, 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 muitos. E aí, isso é passado para as descendentes. E aí você precisa deixar no passado, deixar com as ancestrais, finalizar esse ciclo de dor, de sofrimento, para que o fluxo da vida volte a acontecer com você. Tá bem? E aqui, fluxo da vida. Eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe. E é muito importante vocês saberem, tá? Ó, a minha mãe teve 2 abortos. Você precisa fazer essa limpeza aqui, que nós fazemos a limpeza uterina, e esses padrões familiares aqui. Nem todo, a maioria vai ter que fazer essas duas aqui. Liberar as feridas com mãe, feridas com mãe. Feridas com mãe, tá? Aí, o que é esse fluxo da vida aqui? Muita gente não sabe sobre isso e foi uma virada de chave que eu tive há bem pouco tempo. E quando eu tive, eu incluí esse processo na iniciação, que é o seguinte. Olha só, presta atenção nisso. Quando alguém que nós amamos muito, presta atenção, quando alguém que nós amamos muito morre, falece, e todas nós temos pessoas que amamos muito que se foram. Existe um desejo de alma, um desejo inconsciente de seguir aquela pessoa em direção à morte, porque por saudade daquela pessoa, eu quero me juntar a ela. Existe alguém que faleceu, alguém que. Isso já aconteceu quando eu fazia atendimentos presenciais. Era uma moça que tinha um amor muito grande pela avó que tinha falecido há algum tempo. E ela chegou para mim com dificuldade de engravidar. E eu perguntei para ela. Eu falei assim: existe alguém que você ama muito que faleceu? Ó, o meu pai partiu há 3 anos. Vocês estão entendendo? Esse desejo inconsciente de ir em direção à morte, o que é a gravidez? A vida. A vida. E o que é o luto? A morte de alguém que eu amo. Quando você está com esse desejo inconsciente de se juntar com a pessoa que faleceu, você se aproxima mais de qual? Da morte ou da vida? E este movimento é muito importante. Você se despedir, liberar essa pessoa para que ela vá e você novamente se voltar para a vida. Senão o fluxo da vida não vai fluir através de você. Não vai fluir através de você. E a gente fez esse trabalho de limpeza para que
retornasse o fluxo da vida e ela engravidou. Isso foi no presencial, há alguns anos atrás, quando eu não trabalhava nem online ainda. Ó, o fluxo da vida. Então, essas quatro principais causas podem ser motivos ocultos para a gravidez sem motivo aparente, sem causa aparente. Abortos, feridas com mãe, padrões familiares repetitivos, mulheres que tinham dificuldade para engravidar, ou mulheres que fizeram abortos também, e você estar desconectada do fluxo da vida, porque a vida, gente, ela é como um rio. Vou desenhar um rio aqui daquele jeito, né? Mas é pra gente entender aqui. É como se aqui é uma montanha, tá? E o rio vai fluir aqui. Vou mudar a cor do. Não, vou deixar preto. O fluxo do rio. E a água flui, é maravilhoso e flui. Aqui em cima, vou mudar a cor aqui. Quando nós viemos à vida, é porque a vida fluiu através dessa mulher e desse homem que nós chamamos de pai e mãe. Só que, se eu tenho algum desses quatro bloqueios, é como se esse fluxo fosse interrompido. E eu aqui embaixo, não chega para mim. Então eu adoeço, eu não consigo engravidar, eu sinto um vazio muito grande, eu me sinto desconectada da vida, eu não tenho vontade de fazer as coisas, porque eu tô desconectada da vida. Então, vocês entendem que eu tô falando aqui de gravidez, mas eu tô falando de outras coisas também? O fluxo da vida é essencial para que você tenha saúde, para que você consiga engravidar e para que você vá para o mais na vida, para que você vá para a vida, para que você esteja conectada com essa energia que é a vida. Usufruir a vida, aproveitar a vida. E aí, o que que nós fazemos? Nós liberamos esse bloqueio na limpeza uterina e é quando o fluxo vem. Água, gente, água, fluxo, água, é muito essa sensação de que aquela água tá travada, você desbloqueia e vem o fluxo para a vida. Foi o que aconteceu com a Giovana, por exemplo, ou com essa outra moça que eu falei para vocês que eu atendi lá no presencial. E quem ainda não deu like nesse vídeo, dê esse like nesse vídeo para esse vídeo chegar ao maior número de mulheres. E lembra de marcar o sininho para que você receba a notificação quando o vídeo novo entrou. Por quê? Porque senão você não sabe e você não acaba recebendo as notificações.